Lucky Luke Volume 4, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Zarabatana. Ele é escrito pelo René Goscinny, que é o mesmo criador do Asterix, e é desenhado pelo Maurice. O Maurice é o criador do Lucky Luke e, até onde eu achei pelo menos, foi a única obra que ele produziu ao longo da vida inteira. Mas, antes de eu continuar falando aqui sobre esse quadrinho, não esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal e, caso você tenha interesse, vire um membro aqui do Estante Narrada. Já são 14 pessoas que são membros aqui do canal, a quem eu agradeço muito, e virando membro, com R$5 você já tem todos os benefícios, né? Que tem o grupo no WhatsApp, acesso antecipado aos vídeos, participação em live, participação em sorteio. Então, caso você tenha interesse em tudo isso, vai estar aqui embaixo o botãozinho de Seja Membro e também na descrição do vídeo, caso você queira conferir. Mas, então vamos continuar aqui falando sobre o Lucky Luke. E eu já quero começar falando da escolha esquisita que a editora Zarabatana teve para a publicação desse quadrinho aqui no Brasil, né? Uma coisa que eu demorei muito para saber, eu imagino que muita gente também não saiba, né? Porque antes eu já tinha interesse nesse quadrinho, mas eu sempre via só vendendo a partir do volume 4 para frente. Eu nunca achava o volume 1, 2 e 3, eu nunca achava nem fotos dele. Então eu pensava, esse quadrinho sumiu, esgotou e vou esperar relançar. Mas eu descobri através de um vídeo do Pipoca e Nanquim que a editora Zarabatana, quando escolheu lançar esse quadrinho, ela nunca publicou o volume 1, 2 e 3. Esse volume 4 aqui é o primeiro quadrinho dessa coleção do Lucky Luke que a editora lançou. E isso porque o Lucky Luke começou sendo escrito e desenhado pelo Maurice, que é o criador do personagem. Só que desses volumes 1 a 3 aí, o pessoal que entende mais do Lucky Luke fala que não era um quadrinho muito bom, que não tem toda a qualidade que tem a partir do momento em que o Goscinny entra na publicação. Então, o que a editora Zarabatana escolheu fazer foi colocar a partir do momento em que tem o Goscinny e o Maurice, só que lançando a partir desse número 4, né? Eles poderiam muito bem ter feito uma coleção do Lucky Luke do Maurice, que seria o volume 1, 2 e 3, e outra coleção do Lucky Luke do Goscinny com o Maurice, que começaria do volume 1 e continuaria pra frente, né? Mas você sabe que ali é uma fase diferente do personagem. Mas essa foi uma escolha muito estranha, na minha opinião, foi meio que um tiro no pé. O dono da editora Zarabatana até falou que se arrepende um pouco de ter feito essa escolha para essa publicação, mas eu não sei também se isso foi uma escolha da editora Zarabatana ou se estava no contrato, né, do licenciante, que teria que realmente começar com o volume 4, não poderia colocar volume 1 nem nada assim. A editora já falou que tem planos para trazer o volume 1, 2 e 3, mas por enquanto a gente tem aí o Lucky Luke do volume 4 ao 7 aqui no Brasil, todos dessa fase Goscinny e Maurice. Então, caso você tenha interesse, saiba que esse volume 4 aqui seria o primeiro volume da coleção. E outro ponto que eu tenho que falar aqui, que eu acho ruim nessa publicação da Zarabatana, é o tempo de publicação, né, a periodicidade. Porque o volume 7, que é o volume mais recente que saiu aqui no Brasil até agora, saiu em 2022, já faz 3 anos que saiu esse volume 7. Só que esse volume 4 aqui, que foi o primeiro lançado, é de 2014. Então, entre 2014 e 2022, eles lançaram 4 volumes somente. E é uma coleção extremamente longa, são muitos e muitos álbuns. Chega uma parte que o Maurice sai fora e fica outros criadores só fazendo o Lucky Luke, mas é uma coleção muito longa e que muito provavelmente, se continuar com essa periodicidade, nunca vai terminar de sair aqui no Brasil. Mas sinceramente isso não é uma coisa que me incomoda muito também, do quadrinho não ter um fim, né? Porque o meu pensamento com ele é que eu tô me divertindo muito com a leitura, eu tô gostando de todas as histórias, né? Eu só li esse volume aqui, que cada edição da Zarabatana compila 3 álbuns originais, então eu já li 3 histórias do personagem. Então eu tô me divertindo, cada história é fechadinha em si mesma, não tem continuação
uma da outra, então não teria um problema muito grande se realmente nunca fosse publicado tudo. Mas eu sei que isso é uma coisa que pode irritar, né, e não agradar muitos leitores e colecionadores. Mas falando um pouco sobre o personagem Lucky Luke, ele é um dos personagens mais famosos dos quadrinhos franco-belgas, né? Ele tá no top 3 dos personagens mais famosos. Ele só perde pro Tintin e pro Asterix. O Maurice criou o Lucky Luke em 1946 e só da série principal dele, que até onde eu sei pelo menos são os que o Maurice participou, são 75 álbuns. Então essa coleção da Zarabatana compila 3 em cada, então seria aí 25 volumes para ter a coleção completa aqui no Brasil, pelo menos desses 75 iniciais. E esse volume aqui da editora Zarabatana compila 3 histórias, como eu já disse, dos anos 1956 a 1957. As histórias que estão aqui dentro são Alerta aos Pés Azuis, Lucky Luke contra Joss Jamon e Os Primos Dalton. E o Lucky Luke é um quadrinho de faroeste com uma pegada muito mais puxada para comédia, né? Um pouco mais puxado pro infantil, muito diferente de Blueberry ou Tex, por exemplo, que são faroestes realmente sérios, pesados. O Lucky Luke não tem nada disso. Aqui ninguém nunca morre, por exemplo. As pessoas às vezes se explodem com dinamite e nada acontece, né? Às vezes, sei lá, a pessoa senta na dinamite e explode, sai voando, só que ninguém nunca morre. É como se fosse um desenho do Looney Tunes dos quadrinhos franco-belgas, assim, que acontece um monte de explosão e coisas teoricamente violentas, só que ninguém nunca morre, ninguém nunca se machuca. Então, realmente tem essa pegada mais puxada pro quadrinho infantil. Mas é muito engraçado, eu ri alto, assim, em diversas partes, eu gargalhei mesmo enquanto eu li esse quadrinho, e não é uma coisa muito comum pra mim que isso aconteça. Lembrando agora, na verdade, eu só lembro de rir alto com os quadrinhos do Camilo Solano, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito e que faz quadrinhos de comédia como ninguém. Fica também a indicação para vocês conhecerem os quadrinhos do Camilo. Mas o Lucky Luke, apesar de ser mais de humor e um pouco mais infantil, não é aquele humor bobo que só crianças vão gostar. Qualquer pessoa que lê esse quadrinho vai rir e vai se divertir muito durante a leitura. E as histórias também são bem simples, né? Vou só passar uma premissa básica aqui de cada uma das histórias, mas a primeira, por exemplo, que é o Alerta aos Pés Azuis, vai contar a história de um mexicano que o Lucky Luke acabou humilhando ali em uma situação de jogo num salão. Esse mexicano se chama Pedro Cucaracha, que é um nome que eu achei divertidíssimo, mas o Pedro Cucaracha vai até uma tribo indígena prometendo litros e litros de uísque ali pro líder da tribo, que é um cara meio alcoólatra, que ele adora uísque, e ele promete isso caso os índios ataquem a cidade e consigam a vingança dele contra o Lucky Luke. A segunda, que é Lucky Luke contra Joss Jamon, vai contar a história de um grupo de bandidos que atacou ali uma determinada cidade, tá atacando uma região, e nisso o Lucky Luke acaba sendo condenado injustamente, né? E quando ele tá prestes a ser enforcado ali, condenado de morte, ele promete que ele vai trazer os bandidos reais ali que atacaram a cidade para essa cidade, para que eles consigam então se vingar dessas pessoas. E toda a história vai ser essa caça do Lucky Luke contra esses bandidos. É uma história muito divertida também. A terceira, que é Os Primos Dalton, vai contar a história de um grupo de criminosos muito ruins, assim, eles são todos atrapalhados, meio apatetados, digamos assim, e eles querem vingança contra o Lucky Luke porque ele prendeu um outro grupo de criminosos que eram primos desses membros desse outro grupo, né? Que são esses criminosos aí ruins. E a história vai ser isso, basicamente. São histórias realmente bem simples. E é aquele tipo de história também que você já sabe tudo o que vai acontecer. Você sabe que o Lucky Luke vai vencer no final, você sabe que o mal ali, os criminosos vão perder, você sabe que ninguém vai morrer, mas mesmo assim é extremamente divertido de ler o quadrinho. É um quadrinho perfeito para ler depois de ter uma leitura muito pesada. Por exemplo, você lê o
Watchmen, você leu Berlim e quer dar uma desanuviada assim, pega um Lucky Luke para ler que você vai se divertir horrores e vai tirar esse clima pesado aí da sua última leitura. Pessoalmente, eu não conseguiria pegar o Lucky Luke e ler de cabo a rabo, assim, todas as histórias, porque essa questão de que você sempre sabe o que vai acontecer acaba ficando um pouco repetitivo, né? Então, esse quadrinho, por exemplo, eu lia uma história, aí eu lia uns 2 quadrinhos, voltava para ele e ia fazendo isso até o volume acabar, né? Porque realmente fica repetitivo, é como se você lesse várias histórias da Turma da Mônica em sequência, várias histórias da Disney em sequência, por exemplo, que são histórias divertidas, mas acabam ficando repetitivas com o tempo, né? Mas como eu disse, assim como Turma da Mônica, assim como Disney, esse quadrinho vai agradar tanto crianças quanto adultos, e eu diria que vai agradar até mais adultos, porque tem algumas piadas ali que são muito específicas, eu acho que crianças não entenderiam, então é realmente um quadrinho de comédia para todas as idades. Então esse vídeo não é uma resenha propriamente dita desse volume ou do Lucky Luke como um geral, é mais uma apresentação dele para vocês, né? Porque realmente eu acho que vale muito a pena ele ser mais conhecido, ele ser lido, porque realmente é um quadrinho que eu gostei muito, e é um quadrinho que eu tô muito ansioso para ler mais dele, apesar de que, como eu disse, provavelmente nunca seja publicado até o final aqui no Brasil. Mas eu duvido que você leia uma história do Lucky Luke e não se divirta com ela. E os desenhos desse quadrinho, os desenhos do Maurice, são maravilhosos. Eu gosto muito desse estilo de arte dos quadrinhos franco-belgas mais antigos, como Tintin, como Asterix, Smurfs também. Me agrada muito mesmo esse estilo. São desenhos relativamente simples, muito cartunescos, mas que são completamente funcionais para a história que está sendo contada, e boa parte das piadas que são contadas também através dos desenhos, inclusive muito mais através dos desenhos do que dos textos propriamente ditos. Você vai ver um quadro ali que é muito engraçado, porque o desenhista que conseguiu fazer aquilo, se fosse um desenho mais sério, por exemplo, seria completamente diferente e talvez até nem seria tão engraçado como é com esse desenho mais cartunesco, assim. E essa mescla dos dois, o texto refinado do Goscinny com esse traço bem mais cartunesco do Maurice, eu acho que é um casamento perfeito, sim. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o Lucky Luke, fazer essa apresentação aqui da coleção e do personagem para vocês. Deixa aí nos comentários se você já leu esse quadrinho, se você já leu outras histórias do Lucky Luke, se você gosta, se você não gosta, enfim, deixa aí os seus comentários. Caso você tenha se interessado por esse quadrinho, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon, e comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas faz toda a diferença aqui para o canal. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a Zarabatana lança essa coleção tanto em capa cartonada, que são as que eu compro, como em capa dura, né? Então aqui na descrição do vídeo vai ter o link para essas duas versões e você escolhe aí a que mais te agrada. Mas caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho também para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso você tenha interesse, vire também um membro do canal Estante Narrada. Vai ser um prazer receber você no grupo de WhatsApp, nas lives que eu vou começar a fazer muito em breve, sorteios também, enfim, vire um membro, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje, muito obrigado por assistir e um abraço.